Nessa aula nós vamos fazer algumas pesquisas em tabelas do SQL para você começar o entendimento do SQL. Eu sou o Sunclass e esse é o MySQL para todos. Na aula passada a gente baixou esse programa aqui que é o MySQL Workbench. Então lembra daquela imagem, tem um cliente e tem o servidor. Nesse caso aqui, a gente está acessando o MySQL servidor que está instalado no seu computador. Então aí no seu computador está o MySQL servidor. Para acessar esse MySQL, a gente precisa do programa, que é o programa cliente, que é esse MySQL Workbench. Quando você entrar nesse programa, você vai deparar com ele aqui de cara, que ele está em inglês. Não tem problema. Esse programa aqui não tem como trocar para português, mas não tem problema porque as queries do SQL elas já são em inglês, então você vai ter que não precisa de saber falar, mas vai ter que ter uma familiarizada. E o programa aqui eu vou mostrar para você passo a passo, então não tem problema também. Aqui quando você acessa o programa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar de fato o banco de dados. Então a gente não acessou ainda, a gente precisa de selecionar o banco de dados que a gente vai acessar. Por quê? A gente pode acessar qualquer banco de dados que a gente quiser. Então, se na sua empresa você tem o login e a senha para acessar esse banco de dados, você pode vir aqui nesse programa, colocar o login e a senha lá do banco de dados da sua empresa e pum! Você vai entrar lá no banco de dados direto da sua empresa, entendeu? No caso, a gente vai acessar o banco de dados que está no nosso computador. Então, está no nosso local host. Para acessar, você vai vir nesse maisinho aqui, vai clicar. E essas informações aqui, você vai precisar de preencher elas para acessar o banco de dados. Então são informações básicas. Não atenta aos detalhes aqui que a gente está fazendo geral. Aqui é só o nome da sua conexão. Vou chamar ela de MySQL para todos. Pode ser qualquer nome, certo? Aqui o hostname é o local que você vai acessar, que no caso é o host. Chama de hostname. No nosso caso vai ser o local que a gente está, que é o computador. Isso se chama de localhost. Por isso que chama localhost. E esse localhost a gente pode colocar ou localhost, ou a gente pode colocar 127.0.0.1, que é o IP do localhost. É a mesma coisa, indica localhost. Esse porta, na hora de instalar, você preencheu ele 3306, não deve lembrar. Esse root é o nome do usuário e senha normal, esse root é o padrão. E aqui você coloca a senha. É só colocar a senha, der um OK, e você vai dar um OK aqui. A hora que você der um OK, ele vai aparecer aqui essa nova conexão e aí você vai clicar 2 vezes para entrar nela. Entrou na nova conexão, aí sim você está dentro do banco de dados seu, que é o do localhost. Aqui dentro eu vou te passar uma visão geral antes da gente iniciar. Não precisa de atentar aos detalhes, pensa no que a gente precisa. Do lado esquerdo aqui em esquemas, que são os bancos, ficam os bancos de dados. No caso a gente tem só um aqui que eu já criei, certo? No seu não deve ter nenhum. Mas aqui vão ficar os bancos de dados. Aqui do lado esquerdo, administrativo, é para você criar usuário, exportar dados, importar dados. Não vamos usar agora por enquanto. E aqui você precisa saber desse raiozinho. Toda vez que você escrever um comando aqui, por exemplo, algum comando, você vai escrever aqui, você aperta esse raiozinho para executar o comando. Executou o comando, aqui embaixo aparece para você ou os dados que deu certo, ou aparece aqui a mensagem de erro do que deu errado. Então, basicamente, a gente vai mexer nisso aqui. Aqui a gente escreve comando, aqui a gente vê os bancos de uma maneira mais fácil de visualizar, aqui a gente vê as mensagens de erro. De início, é isso que a gente vai precisar, e aqui a gente executa. Antes de começar lá no Workbench, a gente vai fazer um pouquinho de queries, que são as pesquisas no banco de dados. Eu estou nesse site aqui, que tem aí no link da descrição, que ele já tem um banco de dados. É um site online, ele já tem um banco de dados lá, e eu vou só fazer as queries que eu desejar nesse banco de dados. Eu posso fazer consultas. Então vamos supor que isso aqui é a planilha do Excel, e aqui são as páginas do Excel que eu quero acessar as informações. Então aqui eu tenho algumas tabelas, eu vou traduzir aqui para vocês. Eu tenho a tabela de clientes, de categorias, de funcionários. E dentro dessa tabela eu tenho dados. Para eu ver os dados de uma tabela daqui, é só eu usar esse comando aqui. Então vou reescrever esse comando, que é o seguinte: eu vou selecionar, por isso que chama select, estrela. Toda vez que você coloca estrela, significa tudo, certo? Tudo, só isso. From, e no inglês, vou selecionar de onde? Eu vou selecionar de onde? Não é where are you from? Select star from e o nome da tabela. Customers, né? Que é os clientes. Depois que eu coloco isso aqui, sempre eu finalizo com ponto e vírgula. Finaliza com ponto e vírgula, o comando está escrito aqui. O comando está escrito, você roda. E aí vai aparecer esses clientes aqui. Se eu vier escrever a mesma coisa,
só que eu trocar aqui de customers para categories, aqui eu rodo o SQL e aqui tem as categorias. Ó, bebidas, temperos, tem as categorias, a descrição. Isso aqui é uma planilha do Excel. Isso aqui é uma planilha do Excel. Se eu escrever a mesma coisa para funcionários, então eu tenho o nome dessa tabela aqui, rodo, eu tenho os funcionários aqui. Tem algumas coisas que eu posso fazer a mais, que é, por exemplo, eu não quero listar todos os funcionários, eu quero listar apenas o funcionário que tem esse nome aqui, Davolio. Para isso, eu vou precisar de filtrar por essa coluna, que é a do last name, que é o último nome. Então, eu vou filtrar. Onde que eu vou filtrar? É exatamente essa palavra. No inglês, where é onde. Então, eu seleciono todos os dados do employees, onde? Select star from employees, where, aí o last name, que é o nome da tabela, coloco igualzinho, tá aqui, o nome da coluna, perdão, o nome da coluna, é igual a o nome da pessoa. A única coisa é que quando eu coloco dados aqui, que é o nome da pessoa, informações que são strings, que são letras, tudo mais, eu preciso de colocar entre aspas, para indicar que isso aqui não é uma palavra reservada. Isso aqui são palavras reservadas, né, do SQL que eu estou utilizando. Aqui não é uma palavra reservada, é uma string, eu vou colocar o nome entre aspas. Coloquei o nome entre aspas, eu tenho apenas esse rapaz aqui. Se eu retirar novamente os employees, rodar. Outro exemplo que eu posso estar fazendo aqui são com as categorias. Então, eu vou selecionar agora as categorias. Seleciono as categorias, eu tenho aqui. Se eu quiser apenas categorias que a descrição está com o conteúdo cheese, né? Tem um conteúdo cheese. Eu faço a mesma pesquisa. Então, where, que é o onde. Aí eu coloco o nome da coluna aqui, ó, description, é igual a, coloco entre string, o queijo aqui, cheese. Rodo e aparece apenas esse produto, certo? E outros dados que eu posso fazer também. Eu posso fazer também com a ID da categoria, que é um número. Então eu seleciono as categorias e eu quero onde a ID da categoria, que é esse category ID, coloque igualzinho, tá lá, é o número, aqui é um número, não precisa de colocar entre aspas, é o número 7. E aí eu vou ter o número 7 aqui. Se eu quiser, eu posso usar maior ou menor também. Eu quero todos que são maiores do que 7, então vai aparecer 8. Se tivesse 9, vai aparecer 9, 10. E eu quero todos que são menores do que 7. Aí vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que ele foi até o 6 e não apareceu o 7. Se eu quiser os menores ou iguais a 7, é só eu colocar menor ou igual a 7. Aí vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bom, eu espero que com essa introdução você comece a entender um pouquinho como que funciona esse select para selecionar os dados. E no curso mesmo, a gente vai iniciar com a criação dessas tabelas, que a gente não fez ainda, a criação das tabelas, inserção de dados nela e depois selecionar os dados nela também. É isso aí, se você estiver assistindo essa série de vídeos, deixa o like aí que é de graça, beleza? Falou!